Fala, lotequeiros! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Boa Noite Loteca. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma análise, trazendo hoje o histórico para vocês do confronto da Loteca 1156. Então a gente vai mostrar o histórico de cada jogo e montar o nosso palpite baseado nessas informações. Beleza? Vamos atualizando, né? Eu sei que alguns vídeos aí ficaram desatualizados, sem thumbnail, sem grade, sem link para o WhatsApp, né? Mas a gente vai tá dando uma acertada nisso e ficando certinho, né? A gente prossegue para mais novidades, né? Para mais análise também. Acabei ficando sem a ferramenta do CS Core, né? Mas isso a gente vai resolver, né? Facinho, tá? Então amanhã a gente traz a inteligência artificial. Beleza? Vamos para o que interessa, então, no dia de hoje, histórico. Né? Antes do histórico, quero agradecer os inscritos. Temos 1.229. Temos uma meta até o final do mês, né, que era 1.300, mas eu acho difícil, né? Mas não impossível. Conto com vocês para estar dando aquela moral para a gente. Né? Se você é novo, né, já deixa o like, se está até o final, se você gostar, comente o que você achou, qual que é o seu palpite, qual que é a sua informação, né? E se inscreva para as novidades, para os próximos vídeos e para também, né, concorrer a bônus aí para o YouTube também, beleza? Então, né, conto com a moral de vocês aí para fortalecer, não custa nenhum centavo. Vamos lá para o histórico então. Tem um jogo do Corinthians agora, né? Vamos assistir ele. Corinthians e Racing. Será que o Corinthians ganha? Temos um palpite aqui deles. Premiação 200 mil, né? Bem baixo. Então a gente vai ficar de fora. Né? E o histórico, né, pessoal? A gente tem um Fortaleza que ganhou no primeiro turno, 3-0. Temos um Palmeiras invicto em casa. Fortaleza há 5 jogos sem vencer, fora. Fluminense e Vitória, temos o Vitória vencendo fora no primeiro turno. O Vitória que perdeu só para o Vasco e o Fluminense que só venceu 2 fora. Temos Grêmio e Atlético Goianiense, último jogo 1-1. Grêmio em casa venceu só 2. E o Atlético Goianiense perdeu todas fora, praticamente já rebaixado. Mirassol e Ponte Preta. Ponte Preta venceu o primeiro turno. Mirassol invicto em casa. Ponte, uma vitória apenas fora. Ceará e Paysandu. Paysandu venceu o primeiro turno. Ceará são 5 jogos, 5 vitórias. E Paysandu fora de casa, né, nenhuma vitória em 5 jogos. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cruzeiro venceu o primeiro turno. Atlético Paranaense em casa perdeu o Botafogo. Né, são 5 jogos, 2 vitórias apenas. Cruzeiro fora, apenas uma vitória. Os últimos 5 jogos, meu Deus, olha, os dois estão péssimos, né? O Atlético Paranaense pior ainda. São 5 derrotas em 5 jogos. Flamengo e Juventude. Juventude venceu o primeiro turno. Flamengo em casa perdeu para o Fluminense. E o Juventude não vence fora de casa há 5 jogos. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Botafogo venceu 2-1. Em casa, Botafogo 4 jogos sem perder. E o Bragantino, né? 4 jogos sem perder. O Botafogo são 5 jogos sem perder fora de casa. Race dos dois. Bragantino, 5 jogos sem vencer já. Né? Difícil, também é no sono já. Inter e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Inter, né? Naquela vez lá, último lance. Que foi lá em Criciúma o jogo. Né? Ganhou o primeiro turno. Galo fora e Inter fora. Né? O Galo venceu 4 dos últimos 5 em casa e o Inter venceu 2 dos últimos 5. Os dois estão invictos, né? E os dois, né? O Inter um pouquinho melhor venceu o Grenal, né? Mas os dois estão invictos, né? Talvez caia a visibilidade ou mantenha, né?
um empate entre eles. Criciúma e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro turno. Criciúma são 3 jogos sem perder em casa. São Paulo venceu só uma fora. O clássico, né, lá na Espanha. Real Madrid perdeu o último, né? Perdeu o último. Real Madrid em casa não perdeu. Barcelona venceu 3 dos últimos 5 em casa, fora. E o Real Madrid, né? Os últimos 5 jogos temos uma derrota para cada lado, né? E temos uma vitória a mais do Barça. Arsenal e Liverpool, último jogo 2-1, amistoso, né? Lembrando, são amistosos. Os dois, 5 jogos, 5 vitórias, tanto dentro de casa quanto fora. Arsenal perdeu, né, por Bournemouth ali na Premier League. Liverpool, 5 jogos, 5 vitórias. Inter de Milão e Juventus, outro clássico, né? Cheio de clássico nesse final de semana. A Inter venceu o primeiro turno, se não me engano, né? Isso. Ou foi o ano, foi a temporada passada. A Inter perdeu só para o Milan e a Juventus perdeu para o Atlético de Madrid. Amistoso. Os últimos jogos, 5 jogos invicto a Inter e a Juventus perdeu na Champions para o Stuttgart. Para fechar, Fiore e Roma, outro clássico aí, né? Empate no último confronto. Roma, 5 jogos sem vencer fora. E a Fiore, né? 3 vitórias em 5 jogos. Fiorentina invicta e a Roma venceu só uma hoje, né? Na Liga Europeia de Kiev. Tá aí então o histórico para vocês. Vai ter o link na descrição. Vocês podem estar vendo com mais detalhes e fazendo seu palpite também. Vamos para o nosso palpite então de hoje. Vamos lá então. Deixa eu pegar a grade aqui. Show. Aí, ó. Vamos lá. Rapidinho. Vamos começar de baixo para cima. Fiorentina e Roma. Empate. A Inter. Liverpool. Barcelona. O melhor momento é do Barcelona, né, pessoal? Normalmente. Se você quiser botar um Real Madrid também. Vou deixar o Real Madrid aberto. São Paulo e Criciúma empate. Galo e Inter. Galo ou Inter. Botafogo. Flamengo e Juventude Flamengo. Cruzeiro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Ceará. Mirassol e Paysandu empate. Ponte Preta empate. Grêmio. Vitória e Fluminense. Fluminense. Continuando aqui, né? Eu tive que dar uma travada. Fluminense e Palmeiras, um empate, tá? Não, vamos botar o Palmeiras no Fortaleza. Então tá aí o nosso palpite, baseado no histórico, tá? Palmeiras é forte dentro de casa. Inter é o Galo. Pode ser que quebra a sequência invicta. Real Madrid e Barcelona. Um dos dois ganha. Liverpool melhor que o Arsenal. Inter também. Como e Fiore, a gente não tem uma base, né, de formação muito concreta. E o Fluminense para vencer fora a Vitória, né? O Fluminense que venceu o Flamengo e venceu o Atlético Paranaense. E o Grêmio vence, né? Se o Grêmio não vencer o Atlético Paranaense, complica o Grêmio, hein? Complica. Está aí o palpite. Obrigado a todos por mais uma análise, mais um palpite. Né? Não esqueça de dar aquela moral pra gente, fortalecer o canal, que a gente agradece. Boa sorte para você quem fez o jogo. Quem não fez tem até sábado aí para estar fazendo o jogo e desejando também uma boa sorte para você. Amanhã a gente se vê novamente no meio-dia ou à noite, né? Com mais um palpite, com mais informações. E com Deus, ótimo final de semana. A gente se vê breve. Um grande abraço e até mais.